tem causado muita discussão nos últimos dias é a possibilidade de governos usarem os dados de celular para controlar a movimentação de moradores. A pauta ganhou força com o anúncio de uma parceria do governo de São Paulo com a operadora Vivo para fazer o monitoramento da população durante a pandemia em Brasília. Na segunda-feira, o ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Marcos Pontes, informou que o governo federal decidiu adiar o uso de dados de celulares para monitorar o deslocamento das pessoas em meio à pandemia do novo coronavírus. Mas, afinal, é possível monitorar sem invadir a privacidade? Bem, quem vai explicar isso para nós é o Ricardo Vieira de Souza, advogado especialista em direito digital. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Esse tipo de monitoramento, ele está previsto na lei ou é uma invasão de privacidade? Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os telespectadores da TV Brasil. Esse monitoramento ele é possível, mas existem algumas ressalvas que precisam ser observadas. Esses dados eles precisam estar anônimos. A gente fala de anonimização dos dados. Porque não pode ter a identificação dos seus usuários. Se esses dados forem coletados sem a identificação dos usuários e forem armazenados de maneira segura, nós não teremos nenhum problema. O Marco Civil da Internet, ele prevê a possibilidade de armazenar esses dados e prevê também multa em caso de descumprimento dessa medida, se esses dados forem vazados. Eu posso citar como exemplo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela não está aprovada, mas o Marco Civil da Internet, ele já está em vigor há um certo tempo, então as pessoas têm sim como estarem amparadas legalmente. Vale lembrar que esses dados, essas coletas de dados, elas não podem infringir algumas regras, como, por exemplo, o sigilo das comunicações. Esse sigilo, ele ainda é amparado pela Constituição Federal. O governo, salvo exceções, como por exemplo no estado de sítio, ele pode ter acesso ao sigilo, ao conteúdo das suas comunicações. Mas neste momento, como não está decretado isso e o estado de sítio é uma medida que demanda aprovação do Congresso Nacional, uma medida de extrema urgência, nós não estamos falando em sigilo das comunicações, mas sim em proteção dos dados e privacidade. A coleta desses dados, então, é permitida, só que eles não podem ser, os consumidores, as pessoas não podem ser identificadas, tem que ser feito de uma maneira genérica. Eu posso dar um exemplo recente de 2014, a empresa Oi, ela coletou dados dos seus assinantes, mas só que ela acabou compartilhando com uma empresa que vendia serviços e ela foi multada em 3,5 milhões de reais pelo Ministério da Justiça à época. Então, nesse caso, as empresas poderiam repassar o dado para o governo, mas o governo olharia apenas como se fosse uma espécie de uma mancha, né? Tem um grupo se movimentando para um lado, um grupo se movimentando para outro. Por exemplo, o meu celular aqui não saberia que esse celular é do Maurício. Identificaria que tem um celular aqui e se tivessem muitas pessoas aglomeradas, o governo conseguiria saber que tem aquela aglomeração, mas ele não poderia saber quem está aglomerado. É por aí que funciona a lei? Exatamente. Inclusive, os dados específicos, a identificação das pessoas, é necessário autorização judicial para esses dados. E as operadoras ainda continuam com o dever de sigilo e não podem fornecer a terceiros os dados da pessoa, localizações individuais, para quem ligou, para quem efetuou chamada, de quem ela recebeu chamada, e sim coisas genéricas. Então, num estado de emergência, mesmo assim, todas essas leis que garantem essa privacidade da pessoa, essas leis continuam em vigor. Continuam em vigor, só ressalvando que o Senado Federal ele aprovou a prorrogação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para 1º de janeiro de 2020. Mas só que isso ainda depende de aprovação na Câmara e sanção presidencial. Mas temos, como eu falei, o Marco Civil da Internet, que já está em vigor há um certo tempo e prevê multa em caso de violação à privacidade,
multa essa que pode chegar a 10% do faturamento, suspensão das atividades, proibição de exercer essas atividades, mas os provedores de conexão, né, que são aqueles que fornecem o nosso acesso à internet, eles estão obrigados a armazenar com cuidado essas informações, elas, ao serem transmitidas para o governo, tem que ser de uma forma genérica, não individualizada, pessoa a pessoa. Isso só pode ocorrer, a individualização de pessoa a pessoa, com determinação judicial, conforme é estabelecido na nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º. Certo, muito obrigado pela participação aqui no Cenário Econômico. Uma boa noite. E o Cenário Econômico termina aqui. Amanhã estaremos de volta. E se você quiser rever algum trecho do programa, basta acessar a página da TV Brasil no YouTube, porque fica tudo lá arquivado. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.